E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Versículo de número 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, disse: Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Depois tomou o cálice e disse: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Eu estou lendo o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Li o versículo 14, o versículo 19 e o versículo de número 20. Você sabe, nós sabemos, e você que não sabe vai ficar sabendo, que as testemunhas de Jeová, na sua maioria absoluta, elas não participam daquilo que eles chamam de refeição noturna ou de celebração da morte de Jesus, daquilo que nós cristãos comuns chamamos de Santa Ceia. As testemunhas de Jeová não participam diretamente, isto é, não tomam dos emblemas ou do corpo e do sangue de Jesus. E o raciocínio que as testemunhas de Jeová desenvolvem em cima do texto que nós lemos é que a ordem é de que a convocação, de que o convite, de que o direito para tomar a Santa Ceia ou participar da refeição noturna de Jesus são somente aqueles que estavam com Jesus naquele momento, isto é, os 12 apóstolos. E as testemunhas de Jeová desenvolvem o seguinte raciocínio em cima do texto. Lucas 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. A torre de vigia ensinou às testemunhas de Jeová de que somente as pessoas que vão morar nos céus, isto é, os 144 mil ungidos, ou as 144 mil pessoas escolhidas, e entre elas estão os 12 apóstolos, que somente elas vão para o céu e que, portanto, somente elas é quem pode participar da refeição noturna, tomar dos emblemas, isto é, do corpo e do sangue de Jesus, e somente elas podem participar diretamente da Santa Ceia. Quem? Repito, as 144 mil pessoas que vão morar nos céus e os 12 discípulos estão inclusos nessas 144 mil pessoas. O raciocínio desenvolvido está baseado no versículo de número 14. No versículo 14, isso mesmo. E chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Diz a torre de vigia, então, somente os 12 apóstolos e aqueles que vão morar nos céus, isto é, as 144 mil pessoas no total, é quem pode participar da refeição noturna, da Santa Ceia do Senhor. Seria isso verdade? Vamos aplicar a outros textos que Jesus falava diretamente com os discípulos, esse mesmo raciocínio que as testemunhas de Jeová desenvolvem a partir de Lucas 22, 14, 19 e 20. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20, Jesus fala diretamente e unicamente aos discípulos que estavam no momento. Vejamos o que Jesus disse. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu ver. A quem Jesus disse isso? Disse isso aos seus 11 apóstolos. Você pode ver isso
a partir do versículo 16. E tendo dito aos 11, o que Jesus disse diretamente aos 11? Ide, ensinai e batizai. Se o raciocínio da torre de vigia está correto, está certo, de que Jesus disse aos 12 apóstolos acerca de participar da refeição noturna da Santa Ceia, vale a pena para os 12 apóstolos e para aqueles que vão morar nos céus? Esse mesmo texto não se aplica ao mesmo raciocínio? Jesus também disse unicamente aos 11, antes de ir para os céus. Portanto, ide, ou seja, vão, ensinem a todas as nações e batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto, se o raciocínio de Lucas 22 está correto, de que só pode participar dos emblemas, do pão e do vinho, aqueles a quem Jesus dirigiu a palavra diretamente, aqueles que estavam presentes naquele momento, isto é, os 12 apóstolos, esse mesmo raciocínio não equivale para Mateus 28 e 19, onde também só estavam presentes os 11 apóstolos e Jesus falou diretamente para eles? Se assim for, se o raciocínio desenvolvido em Lucas 22 estiver correto, esse mesmo raciocínio deve ser aplicado em Mateus 28, 19 e 20. Qual é o raciocínio? Somente os 12 apóstolos, aqui no caso os 11 apóstolos, e os que vão morar nos céus, isto é, aos 144 mil, somente estes, então, é que podem ir, ensinar e batizar. No entanto, a torre de vigia aplica esta ordenança de Jesus não só aos ungidos que vão morar nos céus, isto é, aos 144 mil, mas aplica a todas as testemunhas de Jeová, aqueles que têm esperança celeste e aqueles que têm esperança terrestre. Não pode acontecer um raciocínio para um texto e outro raciocínio para um outro texto, sendo que Jesus se refere ao mesmo grupo de apóstolos e somente eles estavam presentes e Jesus disse, portanto, somente a eles. Se o raciocínio de Lucas 22, de que só pode participar dos emblemas da Santa Ceia os discípulos, porque foram ditas a eles aquelas palavras e somente eles estavam presentes, esse mesmo raciocínio vale para Mateus 28, 19. Assim sendo, minha cara testemunha de Jeová, se você está indo, como Jesus mandou, e pregando as boas novas do reino, você não está autorizada, porque você não faz parte das 144 mil pessoas. Se você, testemunha de Jeová, foi batizado por uma pessoa que não é um dos ungidos, por uma pessoa que não vai morar nos céus, não tem esperança celeste, mas esperança terrestre, então o seu batismo não é válido e deve ser invalidada, porque foi realizado por um ancião que não é um dos ungidos, que não tem esperança celeste. Mas eu quero convidar você a refletir em um outro texto que se assemelha a Lucas 22. Jesus disse aos seus apóstolos e somente os apóstolos estavam presentes. Convido você a refletir, a aplicar este mesmo raciocínio em João capítulo 15 e versículo de número 12. Jesus disse aos apóstolos e somente eles estavam presentes. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que Jesus disse aos 12 e somente os 12 estavam presentes. Então esta obrigação, esse dever cristão de amar uns aos outros, vale a pena para os 144 mil ou, isto é, aqueles que têm esperança celeste.
Você que é testemunha de Jeová e que tem esperança terrestre, não está incumbida, não está convocada, não está sujeita a este mandamento de João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você é testemunha de Jeová, tem esperança terrestre, segundo a torre de vigia, você não está incluída, convocada, sujeita a amar umas às outras, a amar uns aos outros conforme o mandamento de Jesus. Por quê? Por causa do raciocínio desenvolvido pelas testemunhas de Jeová em Lucas 22, que Jesus disse aos discípulos e somente os discípulos estavam presentes, portanto, aquele mandamento vale a pena para os discípulos que estavam presentes e os discípulos que ouviram esta ordenança. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em João 15:12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu os amei. Imagine, você, testemunha de Jeová, não está obrigado a amar umas às outras conforme o mandamento de João 15:12. A torre de vigia precisa ser coerente nos seus raciocínios. É isso. Forte abraço.